Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma sexta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui para a nossa live, para nós falarmos sobre o que nós vemos falando nas sextas-feiras. E já tem gente chegando, já tem a nossa querida Tati chegando. Já vamos chamar a Tati. Nosso tema de toda sexta-feira, vocês já sabem, câncer muito além da cura. Esperando chegar aqui a Tati e a G. Vou chamar a Tati já que já chegou aqui. Quem for chegando pode fazer seus comentários, suas perguntas e a gente vai estar conversando aqui. Deixa eu colocar aqui nosso título. Olá, bom dia. Ah, Tudo bem? certo, muito além da cura. Ai, como ela Ah, começa. Bem-vinda, ah, Tati. muito Chegando, obrigada por ele estar aqui. Jane também está ali. chegando. Ó, enviei o... Oi, Edson Israel. Oi, Josisan. Ó, minha família aí. Dia! Querida. Ei, Começamos o dia muito bem, porque eu consigo ver benção. todas As vocês duas. pela primeira vez. Que coisa maravilhosa, Instagram. Obrigada. Todas as vezes a Dani conversa, Adriana. mas não me vê. Bom dia, Dessa vez, Tatinha querida. Bom dia. Bom demais te ver com essa carinha Pois boa, é, pois gente. é, pois é. Ih, já fui picada hoje, já trocaram veia, já fizeram isso e aquilo. Falei, meu Deus, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Corre, corre. deu Deixei a tudo certo. mulherada aqui doida. Tudo certo, graças a Deus. Ainda bem que o pessoal entendeu e picou rápido. Que Sim. não é tão bom pra fazer. Não, avisei desde ontem. Falei, gente, 7 horas da manhã eu tenho que estar toda plena. Pelo amor de Deus. Essas mulheres ficar arrumada. Menina, sejam muito bem-vindas. Já me deu até calor, que eu tava com frio, já me deu até calor agora. A gente arrumando as coisas também aqui. Oxe, me deu calor aqui já. Quando eu começo a trabalhar, quando eu vou atender, me dá um calor. E eu já fiquei com calor agora conversando. Energia boa, né? Eu Com tô certeza. tô pensando quanto que vocês são queridas, que a Jane me conhece, pra eu estar de pé, maquiada, tomada banho, não deu tempo do café da manhã. 7 da manhã, E sem vizinha de cima fazendo faxina para te acordar. nossa, eu medo de perder a hora que eu tava. Falei, Jesus amado, não vou nem deixar o telefone silencioso, qualquer coisa me acorda, eu vou de cara amassada e pijama fazer a live. Eu já ia mexer com a Tati que não precisava tomar banho, porque a gente não ia chegar perto. Que isso, banhada, perfumada, maquiada, Presta atenção, que a hora você levantou, hidratada. Tati. Tadinha. Menina, 6h20, mas de manhã eu sou lenta. 10 minutos eu faço isso, mas hoje eu gastei os 40 minutos que eu tinha. O E problema faz não é parte. levantar cedo, o problema é dormir tarde, que você dorme tarde, né, Tati? Aí É, sim, são os realmente a dois, gente né? fica Eu também. abalado. A gente. Eu também. Eu também Ai, demoro ai. pra despertar, fica me organizando. Meninas, deixa eu ver se eu fixei um comentário ali com o título. Acho que eu não fixei. Deixa eu ver. A gente já Nós temos começa. gente em Portugal nos assistindo agora, Pois hein? é, Muito Tati, eu tô amando. Seus exatamente. espectadores, você fez um sucesso, tá fazendo sucesso. Só tô Obrigada, vendo. gente. Essa Ah, Tati é muito querida mesmo, né? Nossa, mãe, especial. Coisa boa. Meninas, então, umas boas-vindas para todas nós. G, a G, conta de onde você está falando, G, para o pessoal saber. Conta um pouquinho desse momento e a gente vai Então, apresentar. ih, tem gente da Ilha de Malta aqui também, ó, olha, Cacá. Ai, que ó, prestígio, que delícia. Então, eu sou Janine. Hoje eu estou como paciente oncológica e também sou uma profissional na parte terapeuta, tratando de mulheres que estão passando pelo processo, né, de cura
né, e tratando o câncer. Conheço a Dani através de uma outra amiga nossa, fizemos uma live linda. A Tati é uma vizinha querida, especial, é uma irmã, né? Minha e da minha irmã, que nós adotamos e que eu considero assim uma profissional fantástica e era muito, muito importante que ela fizesse parte conosco dessa série nossa das lives, né? Dos profissionais que cuidam. E hoje, especificamente, eu estou falando de um hospital. Então, assim, infelizmente, como paciente, né? Quem dera como terapeuta, aqui tratando de alguém. Mas é um processo da semana que eu estou passando. Eu tive uma infecção urinária e, ao mesmo tempo, descobriu-se que meu pulmão, uma vez danificado pelo câncer e pelo tratamento, o próprio tratamento deu uma ziga lá, e que é até um assunto muito bacana que a gente vai conversar hoje com a Tati, acabou provocando uma tuberculose. Então também estou em tratamento. Mas a tuberculose é o de menos dentro da gravidade que poderia ser, né? Mas estamos aqui, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Para sair logo e continuar a vida, né? Tentando ainda contribuir com as pessoas mesmo daqui. Conseguindo. Conseguindo. Eu digo muito que quem tenta não consegue. E que como nós estamos aqui na Estou prática, estamos conseguindo, né? Tati, E, seja muito bem-vinda. Se apresente para nós. Obrigada, Gi. Obrigada, obrigada pelo convite. Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu assisti as outras lives, achei fantástico o trabalho de vocês, né? Estão de parabéns em transformar, né, a dor de vocês em cura, em alcançar pessoas através da vida de vocês, pelo processo que vocês mesmos passaram. Então, isso é grandioso, né? E muito feliz e honrada de participar, então, desse projeto tão lindo de duas mulheres tão lindas, tão fortes, tão guerreiras, tão abençoadas e tão abençoadoras, né? Eu sou abençoadas. psicóloga, sou terapeuta familiar, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre a importância aí da família, da saúde mental, desse processo mesmo, do adoecer, do passar pelas dificuldades do próprio câncer, né, como que a família também pode alcançar, ajudar aí os pacientes e também como elas precisam ser ajudadas nesse processo. Esse é o nosso Importantíssimo. tema. Esse é o nosso tema nas sextas-feiras. Então, eu sou a Daniele Senger, e nosso trabalho também é auxiliando mulheres, auxiliando famílias. Olhando também para o câncer, o meu foco geralmente não é tanto trabalhar com câncer, mas nas sextas-feiras nós nos dedicamos a isso, a olhar para essas questões, a atender as pessoas, olhando para realmente muito além da cura, porque quando surge alguém na família com esse diagnóstico de câncer tão estigmatizado, toda a família também adoece, toda a família parece que também está com câncer. E a gente vem falando sobre isso nas sextas-feiras, trazendo alternativas, possibilidades, formas de lidar com isso, tanto para quem descobre que precisa fazer o tratamento para o câncer, quanto para a família que passa por toda essa turbulência junto, porque precisa acompanhar, porque precisa assessorar, ou algumas famílias a gente sabe que simplesmente lava as mãos. Mas a nossa orientação é trazer esse acalento, esse colo, esse aconchego, porque fortalece o paciente e fortalece também a família. Nosso olhar sempre é trazer para todos que estão envolvidos um olhar de conforto, de suporte emocional. E é para isso que nós estamos aqui nas sextas-feiras. Eu vou começar já colocando a Tati para nos contar, se for possível, né, Tati? Primeiro, a sua história com relação do câncer, Tati. Porque eu acredito que nas Uhum. histórias nos conectam com as pessoas. A gente conversou essa semana e a nossa história, ela nos
nos traduz, né? Nós somos hoje o resultado das experiências que nós vivemos antes. Então, vou pedir que a Tati conte um pouquinho da experiência dela com o câncer, primeiro como pessoa, depois como profissional. Vamos lá. Faz parte a gente estar aqui com vocês e se emocionar, porque na hora que você falou já me deu uma vontade aqui de dar um apertozinho, assim. E eu falei com você segunda-feira tão tranquilamente sobre isso, assim, porque eu sou uma pessoa atravessada pelo câncer, né? Eu tive na minha história, não sei nem se a Gê sabe dessa história. Eu perdi meu pai, né? Quando tinha lá uns 20 anos, 19, 20 anos, para um câncer de próstata que chegou de surpresa e de repente, né, o levou. Foi um câncer muito rápido, muito agressivo, e do diagnóstico ao óbito foram assim poucos meses. Eu até falei, né, com a Dani que eu lembro pouco assim, porque foi muito rápido, eu era muito nova, muito pouco envolvida ali no processo como um todo, mas, mas eu tenho a minha história atravessada pelo diagnóstico e pela perda de um ente querido. Eu lembro que na época, né, os médicos não chamou a família. Meu pai nem ele faleceu, eu acredito, sem saber que ele tinha o câncer, porque os médicos já disseram, olha, não tem muito o que fazer, né? Assim, agora é só cuidados paliativos. Ele pode viver dias ou poucos meses, porque já tinha dado metástase, e então foi aquela coisa do cuidar mesmo dele, para trazer para ele conforto, para trazer para ele companhia, para trazer para ele acalento, né? Então, dentro de casa, a gente se organizava e ele, mesmo ali sem a consciência da gravidade que ele estava, ele tinha fé que ele ia melhorar, então ele buscava muito ali em Deus, né? Eu lembro dele me acordar pelas madrugadas, pedindo para eu orar por ele para aliviar as dores, porque, né, como já tinha atingido ali também a parte óssea, então não tinha medicamento para poder tirar a dor. Então, quando eu orava por ele, dizia que ele se sentia melhor. Até o momento que ele foi internado e ali ele faleceu. E eu, no dia do falecimento dele, eu estava lá e pude presenciar, inclusive, um milagre, porque na última semana ele já estava sem falar, o câncer já tinha atingido a parte do cérebro, então ele já estava sem andar, sem falar, né? Então, ali alimentando ele com todo amor, carinho. Graças a Deus eu tenho uma família, venho de uma família muito forte, de uma família muito querida, de uma família muito amorosa. Então, ele não ficou só, ele foi cuidado e nós estávamos ali inteiras por ele, não a doença, né? A doença pode acometer a qualquer um de nós, e não, né? A gente não tem que fugir, nem temos que estar preparados, porque, né, faz parte ali da natureza humana. Então, estávamos ali inteiras por aquele homem que nos deu a vida, que cuidou da gente, né? Então, e quando ele faleceu, eu pude presenciar algo, ele tinha muita fé, e eu lembro que ele ali teve uma insuficiência respiratória, e ele chegou o momento de parar, assim, e eu vi que ele se acalmou, ele olhou para uma direção e disse: Vem, Deus, vem, eu tô pronto. E adormeceu. Eu falo que ele não morreu, ele adormeceu, ele descansou ali, daquela luta, daquela dor, daquele sofrimento, né? E recentemente eu também passei, né, por uma retirada de um tumor. No meu caso, graças a Deus, deu resultado de benigno, mas, obviamente, né, eu posso dizer da angústia que é de estar diante de uma, Uma de uma dúvida. possibilidade de um diagnóstico, né, do que seria, de como vai ser, e se for maligno, como que vai ser o tratamento, quais as consequências disso. Então, dessa própria angústia que traz o diagnóstico, como você falou, né, de uma Uma de tudo aquilo que expectativa. nos assombra, né, em relação ao câncer, assim, da gravidade, da doença, dos atravessamentos disso, das consequências que pode ter tanto a doença quanto o tratamento, que a gente sabe, né, gente, que o tratamento não é nada fácil, né? Eu acho que é a única doença que é o contrário, né?
o tratamento é pior que a própria doença. Então, de repente, a cabeça da gente fica louca, porque, né, ao mesmo tempo que você sabe que você está sendo curado, você está passando por um aperto, um perrengue, né? Sim. Né? Traz, Mas então, hã? é o tratamento que traz sintomas, né? Diferentes de outros que acaba que Sim, tira os sim. sintomas. Exatamente, né? E aí eu tô até aqui, assim, né, coçando aqui a minha cirurgia, né, para retirada desse tumor, um pequeno tumor de 11 centímetros. Mas estamos aqui para contar as nossas histórias de sobrevivência, de luta e de Luta. vitórias também, né? Exatamente. Com Agora, esse coçar, Tati, é para te lembrar, né? Para te lembrar que nesse momento é só de gratidão. Acolhe essa coceirinha aí, né? E fala, oh, querida, que bom, passou. Isso Né? mesmo, né? Essa semana eu até fiz, né, um vídeo falando exatamente que incomoda, né? Assim, eu ainda tenho as consequências da própria retirada do tumor, mas é, incomoda, e eu tava falando, meu Deus, como que se incomoda? Aí eu lembrei exatamente disso, de agradecer, né? Que isso É, daqui é a prova que eu sou um milagre vitoriosa. mesmo, né? Nossa, Passei aí pelo vale, tô aqui vitoriosa, tô viva, e agora é só recuperar mesmo. isso mesmo, querida. Como que entra, Tati, a negação num processo de descoberta de um tumor, né? Tanto para o paciente quanto para o familiar, para os familiares todos. Como que você vê isso psicologicamente, né? Hum, Nesse período assim, igual você fala, o que nos surpreende, essa expectativa do resultado, né? Muitas vezes a gente instintivamente já sabe ou, ou realmente tem dúvidas e fica só com aquela fé, né? E existe muito a negação, né, Dani? Tanto sim. como o paciente, muito como os familiares, né? Que a Dani passou um processo e o tempo inteiro ela falava, não, ele não vai morrer, né? E isso Não. psicologicamente, como que atinge, né, ao paciente, ao familiar, como que você, né, como psicóloga, conduz essa questão. hum. É isso, né? É um diagnóstico muito difícil de ser recebido por causa dos estigmas que há, né? Assim, é como se você já recebesse um protocolo de morte, assim, É, não tem solução, né? Então tem esse estigma da gravidade da doença e ninguém quer, assim como tudo aquilo que nos atravessa que é negativo, né? Um término de um relacionamento, uma perda de um emprego, né? Algo realmente catastrófico. A gente tem já o primeiro momento é de distanciar aquilo da gente. A gente não quer passar por aquilo, a gente não quer sentir aquilo, a gente não quer lidar com aquilo, né? É como se isso não fosse parte da existência humana. É como se a gente está aqui só para viver o lado bom da vida, né? Isso acontece com os outros, com a gente não, né? Eu tenho para mim que a gente tem um senso de superproteção e de um distanciamento da humanidade. Todos nós fazemos isso para nos proteger, né? A gente fala, mas a gente é tão legal, a gente é tão bondoso, a gente é tão isso, a gente se cuida, a gente é tão saudável, a gente poxa, mas como que isso aconteceu comigo? Se eu faço assim, faço assado, né? No sentido de ressaltar os aspectos positivos de toda a nossa vivência. Então, eu acredito que essa negação é uma forma de nos proteger, nos blindar ali emocionalmente, de sentir afetos, sentimentos que a gente chama de negativo. Eu não, nem gosto disso, assim, porque eu acho que todos os sentimentos, eles são naturais. Eles são nossos. Alegria, tristeza, raiva, melancolia, angústia, são nossos sentimentos. Mas nós tentamos nos blindar deles, como se a gente só pudesse ser feliz, como se a gente só pudesse ser saudável, como a gente só pudesse ser próspero, como a gente só pudesse ter coisas boas na vida. Então, eu acho que a negação parte disso, de uma não aceitação da realidade.
Porque a realidade tem as coisas que são agradáveis e tem as coisas que não são desagradáveis. Como, por exemplo, né, sermos atravessados por uma doença, por um diagnóstico de câncer. Então, essa negação parte desse lugar de nos protegermos da dor, do sentir aquilo que nós rechaçamos, né? De uma tristeza, do medo, que aí vem o medo, né? Igual a G está colocando, igual eu trouxe aqui dessa experiência do medo, e daí? Né? O que que vai acontecer? É, E, e como eu trato? Eu sou uma terapeuta que gosto muito da realidade. Assim sou eu comigo, né? Quando eu tive a conversa com o médico, e o médico me disse que a minha situação era grave e que não era nada do jeito que eu estava pensando, porque eu na minha cabeça estava, não, vai ser simples, eu vou ali, eu vou arrancar ali um tumor por uma vídeo, e vai dar tudo certo, eu vou para casa no dia seguinte, né? Então, assim, essa proteção mesmo do cérebro ali, da minha mente, mas, não, é tranquilo, né? Eu vou sair disso muito bem. Vai ser uma coisa pequena. Nesse O outro- caso também a esperança, né, Tati? Faz toda a Sim, diferença. é otimismo, né? É otimismo. E o médico disse: não, vem cá, deixa eu te contar, né? Seu caso é grave, a sua cirurgia é grande, eu não marco nenhuma ou uma outra cirurgia quando eu marco uma cirurgia do tumor que você tem. Pelo tamanho do tumor, vai ser uma cirurgia aberta, eu vou rasgar a sua barriga de canto a canto. Você vai sair do bloco cirúrgico para o CTI. Aí você já pensa, o quê? CTI? Você tem risco de sangramento. Não é qualquer médico que consegue te operar. Inclusive, se eu não fosse capacitado, você não ia operar aqui, eu ia te encaminhar para São Paulo. E aí, quando eu fiquei estatelada, assim. E ele disse: cadê seu acompanhante? Eu disse: seu acompanhante aqui, porque ele precisa saber dessas coisas, né? Porque eu, na minha inocência, é tranquilo, é simples, né? Essa coisa que a gente tira de letra. E aí, quando a primeira reação que eu tive ao sair de lá, eu queria chorar, eu queria enfiar minha cabeça debaixo de um travesseiro e chorar e gritar. E, e o medo, né? Me bateu medo pela primeira vez. E eu briguei com Deus. Eu falei: Deus, mas por que eu, né? Por que eu? Por que isso, né? Assim, quando que eu. Na hora que eu tô achando que tá tudo bem, vem um trem assim, desse tamanho, né? Então, vem esses sentimentos ali de negação, de raiva, do porquê eu, né? Por que que eu tô sendo acometida, né? E chorei ali por uma noite, fiquei brava. E no outro dia, é o que eu sempre oriento para os pacientes: toma a sua dor e vai para a vida. Toma isso e vai. Vamos ver o que pode ser feito disso, né? Até que enfrentar essa luta, vamos enfrentar de cabeça erguida, de peito aberto, tendo consciência de todas as partes desse atravessamento, daquilo que pode nos acontecer e acolher isso, porque não tem outra alternativa. Se a gente ficar na negação, não ajuda. Porque a gente, inclusive, muitas vezes pode sair fora do tratamento. A gente pode dizer: não, Sim. não vou passar por isso. Não precisa, isso aí é doideira. Não está acontecendo isso. Então, a gente não vai buscar aquilo que a gente precisa encontrar para trazer para a gente alívio, cura, melhora dos sintomas. Então, a gente precisa lidar com os fatos de uma maneira muito realista, né? Vamos lá, vamos conversar e vamos atravessar isso de peito aberto e com coragem, né? Com coragem. Então, é isso, é trazer para o paciente sempre essa consciência. É isso mesmo e precisamos atravessar isso consciente de tudo e com otimismo, com perseverança, com esperança. E com a família, Olhando né, com Tati, também, né? Colocando a família sempre integrada, se responsabilizando também com os cuidados, né? É, a Contribuindo. família, a família é muito importante, né? Mas assim, Uhum, aquilo que a uhum, gente pode fazer de nós é nos colocarmos no tratamento, né? A gente precisa uhum. aceitar o que o médico encaminhar, o que a equipe médica encaminhar Sim, e sim, termos fé, porque é. isso é nosso. Porque a família, muitas vezes, a gente vai, família, amigos, a gente precisa Uhum, buscar esse apoio, dizer que a gente precisa deles, mas eles estarem conosco aí é muito mais do deles do que que a gente, a né? gente.
E é muito desagradável você negar tratamento, você ficar resistente, né? Os médicos acabam também nem tendo prazer e nem energia para poder tratar aquele paciente que nega, que, né, que, ai, que coisa, que fica sempre triste, que está sempre resistindo, né, ao tratamento. Então, eu entrei, quando eu vim aqui agora para o hospital, eu não queria vir, né? Pela primeira vez eu fiquei assim, ai, que coisa, para que isso, né? E então as meninas riam, porque entrava, cada hora que entravam, ah, você já veio me dar alta? Tô aqui na porta já, né? E aí você vê que elas levam um susto. E essa daí vai ser resistente, né? Então, assim, para quê? Acolhe aquilo naquele momento, é o que você está precisando passar, né? Recebe, trata com todo positivismo, exatamente para essa energia chegar até você e dar tudo certo, né? Então, assim, de fato, e a ajuda psicológica, para mim, é fundamental, porque são profissionais que têm, além do dom, né, têm o conhecimento de te tirar e de te pegar assim a fundo aquilo que de fato está te machucando, te preocupando, te entristecendo, né? E é um momento que você também consegue falar. Com suas emoções também, né? É exatamente, que é o principal, né? Porque nem sempre você Não consegue se negar. abrir. Não negar. E não negar nada, né? É, Nem a doença, é, nem ficar, não, isso não está acontecendo, não, não é por aí. Vou tomar um chá aqui, isso vai passar. Eu vou na igreja e vai passar, né? A gente precisa ter fé, mas a gente também precisa acreditar na medicina. Bom dia, Lu. A Lu atravessou essa situação minha mesmo, assim. Eu lembro dela falando, Tati, eu tô com medo de te perder, né? ó, lindinho. E é Eu uma grande lembro amiga, da Lu. É amiga né? irmã, Então, né? É amiga amiga, irmã. é amiga irmã, Essa né? pergunta. Tem, Deixa eu já até passar anotei que Helena, querida, tá aí super participativa, né? E não negar as emoções, né? A gente precisa se abrir, porque isso também faz parte do processo, inclusive, de atravessarmos de uma forma mais leve, mais consciente, que eu falei que é Sim, importante, né? A gente ter essa consciência, essa leveza diante do atravessamento ali do caminho, do tratamento, da busca pela cura, ou mesmo, né, dos cuidados paliativos. Eu lembro que eu li um livro, Os Melhores Últimos Dias da Minha Vida. Não sei se vocês conhecem, não. de um jornalista até muito famoso, eu agora esqueci o nome dele, mas ele falando, né, de quando ele recebeu o diagnóstico dos momentos paliativos, como foi importante para ele decidir viver os dias que ele tinha, aproveitando tudo aquilo que a vida proporcionava de bom. Então, contato com a família, se alimentar daquilo que ele gostava, diminuir o ritmo de trabalho, mas não deixar de trabalhar, ler, se divertir, fazer tudo que estava ao alcance dele para ter boas memórias, né? Para não ficar preso à doença, mas sim à Sim, vida, mesmo sabendo que essa vida ia ser curta, né? Assim, eu sim. estava ali com dias, que podia ser dias, meses ou anos, porque, né, nos cuidados paliativos é isso, assim como meu pai recebeu, ó, você Uhum. pode viver dias, meses ou até anos, né? Mas a medicina não tem mais nada que fazer. Mas viver a vida na sua integralidade de maneira intensa, né? De maneira como a gente deveria viver todos os dias, porque a Todos os gente não sabe que dia que a dias. gente vai partir, né? Exatamente. Independente de doença, independente de diagnóstico, independente de Exatamente. idade, a gente não É. sabe que dia que a gente vai embora. Então, a nossa consciência devia ser essa. Hoje eu vou viver o dia da melhor maneira. Eu vou abandonar os sentimentos ruins, eu vou abandonar as mágoas, eu vou abandonar a tristeza por aquilo que não deu certo, né? E também dizer, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateada, hoje eu estou amargurada, hoje eu estou, né, tô aqui um pouco mais sofrida, estou um pouco mais melancólica, estou um pouco mais desesperançosa. Falar traz alívio, traz cura, né? Traz até a possibilidade de falei que eu não estou bem, quando eu falo eu tiro aquilo Eu de tive. mim e me libero para poder ficar bem logo em seguida. Da Com voz ao certeza. sentimento. Ó, Com não certeza. sei qual é o nome da pessoa aqui, Rotina de Luz. Ela colocou antes, né? A Helena, A Helena. A Helena disse, então, exatamente como você falou, por que não você? Por que só com os outros, né?
E tem uma outra pergunta aqui também. Deixa eu passar aqui para vocês. Isso aí é muito interessante, porque é aquilo que eu falei, né? Nós estamos aqui todos sobre o mesmo céu, né? Não é porque temos dinheiro, não temos dinheiro, somos bonitos, não somos bonitos, somos legais, somos chatos, que a gente vai ficar livre daquilo que acomete ao ser humano, né? As catástrofes, igual, né, Dani, sua terra lá passou por essa catástrofe que a gente tem acompanhado. Sim. É uma cidade linda, com um povo maravilhoso, um povo trabalhador, próspero, amável. Eu tive lá no passado, que povo que recebe bem a gente, né? Que cidade linda, que cidade educada. E não foi lá, né? Sofreu algo da natureza, por que não, né? Então, todos nós somos suscetíveis a termos tudo, a passarmos por tudo que está posto aqui nessa terra. Ó, a Exatamente. Helena fez uma pergunta aqui. Como a família deve agir no caso de uma metástase? Da mesma maneira que se não tivesse, né? Eu acredito que é um acolhimento mesmo. Os desdobramentos de uma metástase a gente não sabe, da mesma maneira que a gente não sabe quando não tem metástase o que vai ser. A gente precisa estar unida em amor, né? Sabendo que o que está ali diante da gente não é uma doença, não é um diagnóstico, é uma pessoa, né? É viver e olhar para esse indivíduo como ele é. Não olhar para ele porque ele está com a doença. Não é colocar o estigma ali, um rótulo. É com amor. Então, acolher esse paciente, acolher esse familiar, estar ali do lado dele. Tá? Saber o que ele precisa. Às vezes ele vai precisar de uma conversa, ele vai precisar de um abraço, ele vai precisar de uma companhia para um café, para um chá. Ele vai precisar que você vá com ele a um shopping, ele vai precisar que você vá com ele à igreja, ele vai precisar que você esteja para ver um filme com ele. É uma companhia, né? Um Assim, jantar delicioso, um um café da jantar manhã delicioso. maravilhoso. Exato, né? Ó, as dicas, pega as dicas. As dicas, É capta. continuar ali pela vida, né? É fazer com aquele familiar tudo que você faria se ele não É, tivesse doente, né? Dentro das tá, possibilidades que podem ser feitas. exatamente. O que acontece? Em termos de metástase, tá? Vou falar por mim. É surpreendente. Mais uma vez, você leva um susto, lógico, né? Mas é uma coisa assim que talvez lá no fundo já fosse esperado, uma vez que você teve, né? O inicial. O processo é muito mais, depende muito mais de nós pacientes, de como lidar com essa situação, para trazer o familiar de uma forma também que ele se sinta mais à vontade. Entende? Assim, como lidar conosco nessa questão. Tá, estou com metástase. Onde? Tal, tal e tal lugar. Bom, é curável? Tem tratamento? Tem, então vamos viver o tratamento. O tratamento, como eu disse no início, né? Para mim, é pior que a própria doença. Muitas vezes eu nem lembrava que eu estava com metástase, né? A Tati sabe, todo mundo não tinha. O tratamento começou a dar probleminhas ou efeitos, aí você começa a lembrar. Mas aí é que entra a família. No momento que você também está bem, você traz bem a família. E viva os momentos normais, sabe? Não deixe de fazer suas coisas da forma que você gosta, dentro dos limites, né? E isso você vai trazer a família para você e que ela vai se manter da mesma forma. Entende? Assim, ela vai agir da mesma forma. Se você tem alguma debilidade, se para você está difícil de fazer um movimento ou o quê, aí sim é necessário que tenha alguém perto que possa te ajudar, né? Agora, o que mais me, vou dizer frustra, vou falar irrita não, tá? O que mais me frustra é a pessoa, a família, faz isso, faz aquilo. Já te falei que você tem que comer isso, tem que comer aquilo. Não, e por que você já não foi na ginástica? Isso sim, porque tudo vai ter o seu tempo. Não adianta querer, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu tenho que ter o meu tempo para chegar lá.
né? Então, Sim. assim, isso sim é uma participação que talvez a aflição do familiar seja tão grande, nunca te viu nesse estado, ou não pensava te ver novamente nesse estado, né? E a vida está ali correndo para ele também, né? Então, assim, nessa aflição é saber se moderar, né? Saber chegar com o jeito certo de falar, ou de pegar a mão, vamos lá, vamos fazer isso, né? Agora o tal, faz isso, faz aquilo, come isso, bebe isso. Ainda mais quando o Sabe, já paciente é tá. adulto, né? Já sabe o que fala. Sim, pobrezinho das crianças, sofrem demais, gente, a gente não tem noção, né? Dessa insistência de tomar conta demais. Isso é muita doação, isso é muito amor, eu entendo perfeitamente, né? Mas não E eu vejo acelera. muito. Não. Eu tinha, eu Ô, tinha ô, anotado Geice, pra Tati que já a G já tá trazendo aí um pouco da resposta, que tem tudo a ver. Eu ia fazer pra Tati, eu vou fazer pra G também, pra G trazer mais pontos sobre isso, tá, G? Que é assim, ó. Existe uma forma ideal de tratar o paciente com câncer, de lidar com ele, de conversar com ele. Posso responder primeiro, isso que Tati? eu ia falar, essa que eu ia falar. Pode. Me desculpa. Depende muito do paciente, gente. Não tem como, sabe? Eu sou terapeuta, né? Igual eu falei. Trabalho com mulheres em tratamento de câncer. As que estão com o primeiro diagnóstico, a primeira vez, é muito diferente de quem está com a metástase, entende? Assim, você receber dentro de uma cultura, de um estigma, né? Dependendo da pessoa, ela se acha já morta, ela acha que ela já acabou. Existe um preconceito que as pessoas também não entendem, então assim, já começam a afastar, sabe? Já as amigas que procuravam, que estavam juntas, não, isso vai pegar, sabe? Os maridos ou as esposas, eu trato mais as mulheres, né? Então os maridos já têm um certo desprezo, principalmente quando tem que fazer toda a retirada da mama, né? Então, assim, existe um jeito, sim. Aí que tem que entrar sempre uma assistência psicológica, seja religiosa, seja o principal é o psicólogo, né? O terapeuta, como eu ajudo muito aquela pessoa a sair do processo dela com foco. Eu tenho um tempo máximo de 2 meses e meio para tratar aquela pessoa. É onde ela vai descobrir o foco dela de vida, de missão de vida ou de intenção de vida e batalhar por ele. Mas o essencial é o psicólogo ao lado, orientando que o valor dela continua o mesmo, que ela continua a pessoa linda e maravilhosa que ela é. Foi acometida pela aquela doença, porque aquela doença está trazendo para ela uma mensagem, um recado que ela tem que captar. E se aquelas pessoas ao redor a desprezam, não entendem o processo, não é ela. O problema é com as pessoas. Cada um está carregando ali o seu problema, a sua tristeza e não consegue expressar, né? Então aí também vem como é essencial a família também procurar ajuda psicológica, né? Então é Hum. isso, assim, no fundo depende muito mais da gente de entender o que está acontecendo. E para isso tem que ter essa ajuda psicológica de toda forma. Sim, sim. É, de novo, né? Eu sempre. Vocês vão ver que a Helena está aqui para confirmar isso. Todo ser humano é ser humano, assim. Sabe, eu acho que tem que se olhar para o paciente, para o familiar, como ser humano. Quem que é aquela pessoa sem o diagnóstico? Né? Essa pessoa tem características que são delas, e com o diagnóstico, sem o diagnóstico, ela vai continuar tendo. Né? Uma pessoa mais deprimida, mais melancólica, ela vai continuar tendo. Então, com essa pessoa, eu vou ter que ter um cuidado diferente. Né? Eu vou ter um acolhimento diferente, eu vou ter que me dirigir a ela de uma maneira diferente do que uma pessoa, às vezes, né? A Jay, por exemplo. A Jay é ela. É forte, é independente, é autônoma,
é positiva, é otimista. Com ela eu vou lidar de uma outra maneira, né? Porque ela demanda muito pouco de atenção, ela demanda muito pouco de cuidado, né? Ela não entrega de jeito nenhum, né? Então, isso vai fazer a diferença. Se eu quiser colocar a Jay sentada e deixa que eu faço tudo, eu mato ela. Ela vai falar, o que é isso? Com Né? certeza, a mim sim. Tipo, não, eu sei fazer, eu dou conta, eu é quem cuido, eu é quem faço pelo outro, eu, né? Que tô aqui por você, eu não tô nesse lugar que você tá me vendo, né? E é isso, então a gente precisa saber quem que é esse ser humano. E aí tratar desse ser humano como ele demanda. Tem gente que vai gostar de ser ali, né, cuidada, levada ali a Sim, sopinha na mão, sim. fazer o chazinho, deixar ela ali aquecer o pé dela, né, cuidar da casa dela para ela, né, levar ela ao médico. Tem gente que vai sozinha, né? Quantas vezes eu falei, já isso quer que eu vá com você? Não precisa não, precisa não, Ainda né? vou a pé. É, gente, vai a pé. Fala, gente, você não pode ficar andando a pé dentro do sol de rachar. Não, vou lhe fazer um exame. Gente, mas a pé, pega um Uber. Então, essa sensibilidade, né? Não colocar ninguém dentro de uma caixinha. É a sensibilidade para lidar com aquele ser humano como ele é, o que que ele demanda, ter essa escuta ativa, saber perguntar. E eu acho também importante que o paciente saiba pedir, né? Eu estou falando paciente aqui que a gente está falando de que a gente precisa aprender a pedir E também, né? aceitar, Tati. E E aceitar, aceitar. né? As nossas vulnerabilidades, É, né? Tá tudo bem se hoje eu não estiver dando é, conta, é. né? Tá tudo bem. E a família precisa estar ali, junto, né? Eu acho que a família é um eixo fundamental. Nós, como você falou no início, né? Quando chega um diagnóstico, a família toda recebe diagnóstico, Sim. né? Aquele diagnóstico é para a família, porque traz uma mudança no paciente e para o funcionamento daquele sistema, para o funcionamento A daquela família, rotina toda. da Uhum. rotina, É. exatamente, né? Por exemplo, quando agora eu atravessei, né, essa cirurgia, esse processo, eu tirei minha irmã da rotina dela, eu tirei uma prima da rotina dela, eu tirei amigos da rotina deles, né? Eu tirei gente que estava ali se organizando de uma maneira que de repente teve que se organizar de outra para cuidar de mim, para ficar comigo, para cuidar do meu cachorro, né? Para cuidar da minha casa. Do seu filho. Então, então, que tá aqui no meu pé, esquentando meu pé, inclusive. Lindinho. Então, né, a família, ela precisa entender que ela também vai mudar. E como que essa mudança, ela pode ser organizada de uma melhor maneira, né? Isso precisa passar pela conversa. Então, eu acho que é importante a família conversar, né? E conversar sem medo de Encarar. colocar as emoções, os Sim. sentimentos, os medos, o que que muda a partir dali, mudança financeira, mudança às vezes de lugar, né? Às vezes, diante da situação, vai ter que mudar de casa, vai ter que mudar de bairro, vai ter que mudar de cidade, né? A gente mora numa cidade grande, a gente recebe muitos pacientes do interior, por exemplo, que precisam se organizar para vir fazer um tratamento na cidade grande, porque na Sim. cidade pequena não Sim. tem, né? A família precisa se organizar. Às vezes vai depender de um cuidador. Quem que vai ser essa pessoa que vai poder se disponibilizar? Ah, não tem uma pessoa que pode se disponibilizar, abrir mão da sua vida, né? Então, como é que a gente vai se organizar para pagar um cuidador para estar ali dando assistência a esse paciente? A família precisa estar junto. Ela é fundamental nesse processo, né? E precisa se conscientizar. Não é uma coisa assim, ah, não, isso vai passar, isso vai se resolver. Tomara que sim, mas até se resolver, essa família precisa estar unida, esse núcleo precisa estar junto, esse núcleo precisa estar resolvendo junto, esse núcleo precisa estar de mão dada, esse núcleo precisa se organizar para acompanhar esse paciente, para que ele tenha uma melhora, para que ele tenha, né, uma melhora no quadro, para que ele possa atravessar isso de uma maneira mais forte, mais resistente, porque tem dia que ele vai caminhar sozinho, tem dia que vai precisar de um braço ali do lado para poder fazer esse caminho de uma forma melhor, mais leve, mais A, feliz. a Helena nos trouxe aqui também sobre a importância de tratar também a família.
Ela diz assim, ó, vejo muitas famílias que não entendem que precisam tratar o seu psicológico para serem fortes. E sim, a parte que eu experienciei, assim, eu lembro que, acho que eu não sei se eu contei isso já em alguma live, mas lembro quando eu voltava para casa, quando eu acompanhava o João no hospital, eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar, a gente nunca sabe, não tem como, assim, nada, né? E eu ficava muito, né? Estava muito esperançosa, porque eu não imaginava a hipótese dele não se salvar. E eu lembro que eu estava cansada, eu estava sem fome, sem disposição de nada, sem nada. E eu pensava muito assim, não, eu vou comer, eu vou tomar banho, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, porque eu preciso estar forte, eu preciso estar saudável para cuidar dele e da Ana Clara, né, que tem a minha filha também, que agora vai fazer 11 anos, mas ela era menorzinha um pouco. E eu me lembro que eu ficava muito pensando nisso, eu precisava forte, saudável para cuidar da Ana Clara, para cuidar do João. Então, nesse momento, mais do que nunca, eu preciso cuidar da minha alimentação, preciso cuidar de mim. Claro que não tinha muito tempo, por exemplo, fazer um tratamento psicológico naquele momento, porque todo o meu tempo estava ocupado com, com meus afazeres. No primeiro momento, eu estava trabalhando ainda, e aí à tarde eu trabalhava de manhã, e à tarde eu ia para o hospital, e à noite ficava com a Ana. Mas assim, eu saía do hospital porque eu não queria que ele ficasse com dor. Eu procurava ficar lá o máximo de tempo possível. E o período que eu estava lá, geralmente a dor dele diminuía. Então, e aí eu queria que ele ficasse dormindo. Eu queria que ele ficasse Uhum. descansando. E quando eu saísse, ele já estivesse já dormindo. E a minha esperança, né, meu desejo, minhas orações era que ele conseguisse dormir a noite toda. Não acontecia, mas eu procurava ficar o maior tempo possível É. que eu podia. Mas eu tinha muito isso em mente de eu estar saudável para poder cuidar dele, para poder cuidar da Ana, que era um momento que os dois iam precisar muito de mim. Então é como se eu não me permitisse naquele momento ficar doente. Depois eu até fiquei pensando, será que depois que tudo isso passar eu vou ficar doente? Não, não fiquei doente. Eu precisei de mais tempo de recolhimento, precisei de mais tempo cuidando de mim mesma, de ficar quietinha na cama, isolada na cama, sem olhar para nada, assim, sem levantar. Eu precisei de um tempo para isso, que o que é natural. Mas É um e cada vazio, né? Um vazio sim, terrível, né? sem explicação, gente, sem É. palavras para dizer como é tudo isso, assim, porque por um lado e parece que a pessoa tá ali, parece que ela já vai chegar, Uhum. olhar para o outro, vai sentar na mesa para tomar um café, a pessoa sempre estava ali e ela não vai chegar. Não tem explicação, esse tipo de coisa não tem. Ô, Mas falando Dani, Eu de consegui ouvir o barulho do meu pai chegando em casa. Ele já tinha ido embora, já tinha partido. E dava os horários, eu ouvia ele, ouvia a voz dele, assim, fica sim, sim, mesmo, né? chamando, né? De repente você escuta a pessoa te chamando também, né? Ô, Dani, no hospital vocês tinham assistência psicológica? Vocês, familiares, porque o João já não estava nem em condições. sim, sim. Vamos dizer que tinha. Tinha alguém que se apresentava para isso, mas assim, alguém que se apresentava para dizer ele vai morrer, eu não queria ouvir isso. É, Então, não sei se eu conto, não sabe? foi considerada, né? Que pena, Eu não porque as considerei, sinceramente. estruturas. Eu só vi isso dizer ele vai morrer, eu não É, queria ouvir isso. E é, nessa parte o João falou mais É. isso do que eu. Porque falando da parte do, dos cuidados paliativos, para mim foi muito doloroso esse período assim de cuidados paliativos, de ter o pessoal chegando e aquele grupo de pessoas que às vezes eram 7, 8, 9, 10 pessoas, nunca era pouca gente, era sempre mais de 5 estagiários, não sei se estagiários é residentes que fala, né? Que vinham junto com os médicos e aquele grupo de pessoas. Ai, aquilo me irritava, me irritava.
tava, gente do céu. Pra mim Semana era como se passada, fosse. semana passada, Diga. a Flavinha comentou isso, né? Que no hospital público, infelizmente, a paciente lá completamente exposta, né? O médico chega com os residentes e fazendo uma análise dela, simplesmente fala, não, ela tem isso, tem aquilo, mas ela já está morrendo, ela já está isso, e que a paciente foi morrendo ali, né, tadinha. Foi uma Isso desconsideração acontece. Sim, total, ó. Acontece. total, Triste, né? total. A Flávia, ela saiu do hospital, foi pro lar, o Lar Teresa de Jesus. A Flavinha a acolheu, né, sempre, e soube da história, teve que agendar e pagando particular para poder falar com o médico. Que absurdo que ele tinha feito, né, naquele momento, né? É Tati, isso, né? É olhar, não olhar para o ser humano, né? Eu estou tentando lembrar o nome do filme, daquele filme antigo, acho que era Doutor Alegria, que tinha, né? Ele tirava, ele chamava o paciente pelo nome, não pelo número, né? A saúde precisa humanizar muito esse lugar desse paciente, né? sim, Eu só queria pegar essa questão da família, né? Até respondendo a Helena. É muito importante que a família também tenha esse atendimento. Eu, como sim, terapeuta familiar, eu sempre chamo a família nos meus atendimentos, né? Quando tendo um diagnóstico, quando eu sei que a família vai precisar da participação, eu trago essa família para escutar essa família, para poder orientar essa família, para acolher essa família, né? Para me colocar à disposição dessa família quando ela precisar, porque, né, pode ser um tratamento curto, pode ser um tratamento longo, pode ter resultados positivos, pode ter resultados que a gente, sim, né, considera negativo, que a gente não deseja. Então, quando você estava contando, Dani, a gente percebe que você é uma mulher forte, né? Que você deu conta de atravessar isso dizendo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me alimentar, eu preciso ficar bem, eu preciso estar de pé. Né? Você é uma mulher forte, mas nem todas as mulheres, nem todos dos os familiares são homens. assim. É. Existem familiares que adoecem mais do que o próprio paciente. Né? Então, assim, ao invés dele ajudar, ele acaba atrapalhando no processo. Que aí o paciente tem que estar preocupado com o familiar dele que está lá, né? Que já não come, que não para de chorar, fica naquela lamúria toda. Então, né, os familiares precisam ser acolhidos e Com precisam de certeza, cuidado com terapêutico para que certeza. sejam conscientizados, para que sejam fortalecidos, para que deem conta de estarem saudáveis para gerar saúde, Uhum, né? uhum, Então, uhum. fiquei triste com né, com esse relato, assim, que eu tenho um paciente que ele atravessou, já conhece ele, né, o tratamento ano passado, o diagnóstico, o tratamento, e eu fiquei tão feliz, assim, de ter recebido o contato da psicóloga dele lá no hospital. Ele ficou um período internado, então a psicóloga entrou em contato comigo. A psicóloga ia lá conversar com ele praticamente todos os dias, escutava a esposa dele também estava ali sendo ouvida. Ela entrou em contato comigo como terapeuta dele para discutir, né, conversar sobre o tratamento, o que eu achava. Então, achei tão respeitoso isso com ele, sabe? Assim, até comigo como profissional também, dela não intervir naquilo que já estava sendo feito, para conhecer como que eu estava trabalhando com ele, o que eu estava trabalhando, o que eles lá no hospital podiam ajudar, e fazer de uma maneira que deixasse o tratamento rico, né? Então, nós temos aí também, né, um outro lado de bons profissionais que estão ali olhando, Sim, né, sim. para o ser humano, né? E as pessoas estão adoecendo demais, muito, muito. Os hospitais estão sempre cheios, né? Então, assim, muitos profissionais são mecânicos, mas eu vejo aqui, por exemplo, a equipe de enfermagem é excepcional, mas eu já vi equipe de enfermagem também estressada, cansada, né? Porque as pessoas nunca têm um emprego só, né? Elas estão aqui na parte da manhã, à noite estão em outro lugar, né? Folga, descansa um pouquinho, depois volta para o trabalho, né? Agora, Tati, o que você acha da, vamos dizer assim, da ajuda alternativa, né? Das terapias alternativas que vem surgindo, que é o que eu Uhum. ofereço, né? Como auxílio ao paciente, com certeza, né? Mas paralelo a
ao tratamento, né, psicológico. Porque, inclusive, você foi a pessoa mais querida desse tempo todo que me indicou, né, para um paciente seu. Então, foi, assim, maravilhoso essa oportunidade. E hoje existem muitos, né, muitos tratamentos. O que você acha Isso mesmo. disso? Ah, né, exatamente porque eu te indiquei, né? Eu acredito muito, né? Que a gente tem coisas para além daquilo que a gente chama de científico e que pode ser curador, né? Eu vejo a fé como algo assim que Isso. a gente precisa ter, né? A fé Uhum, em alguém, uhum, em um ser maior, né? Eu sou cristã, então acredito muito em Deus, né? Como um auxílio que nos fortalece ali nos momentos, principalmente lógico. né, de fraqueza, que a gente precisa de respostas que a gente não tem. E eu vejo as terapias alternativas, né? Não sei se a Helena está aqui ainda, também é outra que está. A Helena está aqui ainda. Também está indo para o caminho das terapias alternativas. Inclusive na Europa, isso os médicos já encaminham, porque podem, né, auxiliar com aquilo que a ciência não pode, né? Vocês podem trazer luz sobre aquilo que a ciência nem conhece, né? A Dani com a constelação, a Helena também está na constelação, Jay está no trabalho de espiritualidade lindo, né? É, que traz para a gente luz, respostas, mostra caminhos que a ciência nem tem acesso, né? Traz uma introspecção ali, um Isso, jeito do paciente se olhar para isso. aquilo de uma Essencial. Se maneira, conhecer, né? Exato, se conectar, né? de uma maneira que vai ter trabalhos que vão tirá-lo daquela zona da consciência ali, da rigidez, que muitas vezes nós Uhum, terapeutas não conseguimos, mas com as técnicas de respiração que vocês utilizam, né, de uhum, meditação, uhum. que de uma maneira vocês conseguem extrair dele visões, pensamentos, clarear coisas que muitas vezes nós psicólogos não vamos conseguir, e os médicos ainda mais distantes, né? A Helena está dizendo que lá na Europa, por exemplo, os É terapeutas, em psicólogos e conjunto. médicos já trabalham em conjunto, né? É, São sim, respeitados. é. Em E São é isso. Olha, Paulo, em São Paulo. Em São Paulo há hospitais já que a inteligência espiritual já está lá dentro. Né? Os terapeutas, né? Inteligência espiritual fazem trabalhos lindos. com um olhar muito humano, né, Léo? E cada um olhando para a sua especialidade sem passar do limite de cada um, sem descredenciar outro Exatamente, profissional. Eu acho que cada um está aqui para exatamente. contribuir, né? Pegando até o nome da Helena, para ser luz na vida um do outro, né? Uhum, Eu tenho o meu conhecimento, você tem o seu, o médico tem o dele. Se a gente junta os nossos conhecimentos em prol daquela vida, ela não vai ter muito mais a receber? Claro que sim, do que claro só que receber o sim. meu. Se ela recebe de nós três, ela está recebendo muito mais do que É. eu sozinha posso dar. E é E muito eu, bom, gente. É muito bom você receber isso de pessoas até então desconhecidas, né? Mas que trazem um profissionalismo, um conhecimento. Então você se sente valorizada, né? Você se sente acalentada, você se sente orientada, né? É muito bom, muito bom. até porque o conhecimento de cada um, somado, quando nós recebemos de todos, nós somamos isso, o resultado em nós, em paciente, tanto quanto o paciente, quanto Muito para o familiar. familiar, esse resultado ele vai se multiplicar, porque nós estamos recebendo Sim, de fontes aquilo que nós precisamos. Então é muito importante sim que a gente possa estar disponível para receber. No caso que eu trouxe, eu não consegui naquele momento tempo para isso, mas depois eu precisei disso. sim. Naquele momento foi tudo muito rápido, foi tudo. Eu precisava dar conta daquilo. Eu tinha um objetivo muito maior. Quando a Tati disse que eu era muito forte, na verdade eu estava me apegando a aquele objetivo de manter a vida. Manter a vida era o meu grande foco. Manter a vida da minha filha, manter a vida do João, manter a minha própria vida, era subsistência. Um pouco de fuga da realidade, sei lá eu. Só que quando tudo passa, a gente desaba. Então a gente também vai precisar de ajuda.
E sim, se nós tivermos uma equipe de profissionais de áreas diferentes, cada um na sua especificidade, na sua especialidade, vai ser muito melhor para nós poder receber de todos eles, porque cada um vai entregar aquilo da sua alçada. E nós somos seres múltiplos de fontes diferentes de conhecimento, e é disso que nós somos construídos. Então, um vai trazer um pouco Uhum, disso, um pouco daquilo, e aquilo vai somando dentro de nós e uhum, nos tornando quem nós Uhum, somos, sim. não é Eu mesmo? mesmo, gente, no meu processo terapêutico, em conjunto eu fiz Theta Healing. Mas como foi que, assim, foi enriquecedor. Até minha psicóloga na época falou, nossa, mas você avançou demais, né? Você está trazendo coisas que você não trazia, mas que foram aparecendo no Theta Healing, né? E já vai O paciente limpando mesmo que eu esses tra... processos. Já vai limpando isso do nosso emocional, limpando assim, digamos que dizer, sim. vai ressignificando, porque vai trazendo à tona talvez coisas que a gente não sabia e que pudessem se transformar em doença, porque a doença Uhum, começa no nosso emocional. Então, é. quando a gente consegue limpar isso com as terapias alternativas, com a psicologia, ou com qualquer técnica que nos auxilie, o que importa é o resultado. Não, e que delícia a gente se sentir positiva, a gente se sentir é, agradada. Eu parei de ouvir. Entrou, Deu agora agora? É porque entrou a voltou. Aham. ligação. É, então, assim, é muito. Nesse momento que você se descobre, se conecta, né? Você consegue abrir a mente para receber tudo isso também, né, Tati? É muito importante também. É tudo lindo. É tudo lindo, gente. Basta a forma de olhar, né? Sem Isso faz toda a desespero, diferença. lógico que Quatro vai bater minutos. dia, que vai ter dia que, pelo amor de Deus, né? Cansativo. Gente, eu tô há 4 dias isolada, igual Covid, né? No mesmo quarto. Mas tem hora que para mim são momentos preciosos. Eu tô acostumada, né, Tati, a ficar sozinha. Adoro, de certa forma. Mas aí se eu pego alguém para conversar, pobrezinho desse alguém. Ele não para de falar, né? Mas é momento de introspecção mesmo, né? Momento de, de se ver, de se reconhecer, de questionar, né? E querer entender da melhor forma possível, né? Quando a gente tem essa mente, né, saudável para a vida, a gente vai fazer isso. Do contrário, a gente vai, né, fazer tudo Buraco. errado. E aí não é Você vai legal, fazer um né? buraco e vai entrar. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Sim, Então, assim, o que a Dani fez, de, não, de dar conta ali sozinha, né? Eu não aconselharia isso para nenhum familiar. Eu acredito que acha um buraquinho lá, né, na agenda, nem que seja ali, né, no momento do hospital, sai um pouquinho do quarto, vai ali, conversa com o psicólogo, com o terapeuta, porque também isso faz diferença, né? Tem gente que não tem essa resiliência, essa força toda para dar conta, né? E tem gente que vai desmoronar, mas vai desmoronar de uma maneira que talvez vai ser muito difícil para se reerguer, né, sem fazer nenhuma doença. Então, nós estamos aqui, né, conectados. A Helena colocou ali que estamos todos interligados, e é verdade, a gente está conectado. Então, que a gente possa ter essa consciência que nós precisamos uns dos outros, que todos nós somos sim, importantes na nossa sim, cadeia de vida, sim, né? Então, em que momento algum a gente se coloca em isolamento real, né? No sentido de jeito tá lá isolada porque ela tá precisando, mas ela tem telefone, ela tem, né, amorosidade, ela tá postando lá coisa que ela recebeu do maridão Oscar dela, né? O Carlos tá ali, ela todo né, o humano querido, né? Então a gente nunca está sozinho e a gente não deve se colocar nesse isolamento sim, social, né? Quando a gente precisar de alguém, que a gente ligue, que a gente procure, que a gente peça ajuda, que a gente saiba receber essa ajuda, sim, independente de onde estivermos, com diagnóstico, sem diagnóstico, que a gente saiba que a gente não é sozinho, nem que a gente queira.
né? Nós estamos conectados, né? Tem Uhum. um fio que passa e perpassa por todos nós, né? O que nos acontece resvala em nível maior para aquelas pessoas que estão do nosso lado ali mais próximo, mas isso vai atingindo uma cadeia, porque Sim, né, nós vamos ali fazendo essa teia, tecendo ali, o que eu tô aqui vai, né, bater lá na frente, porque as pessoas que estão ao meu redor naquele dia, que esbarrarem comigo, eu vou estar afetando elas. sim, Esse afeto vai afetar outro e assim vai sim. sendo, né? E que delícia receber. Você tem mais liberdade até de doar, de entregar também, É né? isso. Aceita, recebe e doa. É uma teia linda que você vai formando, né? Meninas, já temos aí mais de uma hora. Vamos para Espetáculo. nossa. Tá Nós estamos fazendo rápido, né? terapia, nós estamos fazendo terapia aqui. Ótimo. Sexta-feira a gente faz Né? mais. Vamos para a mensagem final. G, traz uma mensagem final, uma frase, alguma coisa que venha aí do coração. Depois eu pedi para a Tati fazer o mesmo. Levo, com certeza. A minha frase constante, né? Que já virou para mim um mantra, que é fé, foco e amor. Lindo. Lindo. Bom, eu gosto muito, né, dos estoicos, assim, eles nos ensinam uma maneira muito real de viver a vida. Saber Sim. que nessa vida a gente vai ter coisas boas e coisas nem tão boas, assim. Uhum. Então, que a gente possa aprender a lidar com a nossa realidade da Pode. maneira mais amorosa que a gente Obrigada, conseguir, linda. né? Que a gente consiga chegou alguém lá na, mas tá conseguindo me Desculpa, ouvir bem? gente. É meu café da manhã maravilhoso. Ah, É almoço. Então, que a gente consiga viver a vida de uma maneira mais leve, mais amorosa possível. Que a gente coloque Nada de amor doce. na nossa vida, né? No nosso dia. Que todos os dias a gente escolha Pode viver deixar. aquele dia da melhor maneira que a gente puder viver, né? Isso é uma escolha. Nós temos essa liberdade de escolha. Então, é isso. Desculpa, Que vivamos Tati. em amor. Tati, repete, não ouvi nada. A moça queria levar meu pão doce. Eu não, volta aqui com meu pão deixa meu doce. pão doce. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. É porque eu não posso comer doce, né? Mas aí, na hora que ela falou pão doce, eu falei, não, volta. Volta com o pão doce. Ai, eu acho que Repete, a Dani ela Tatinha, o que você travou falou? lá. É, Ixi, ai, voltou. voltei? Voltou. Fernando Pão. Hoje eu estou falando que a gente tem a liberdade de escolher viver uma vida amorosa. Sim, Então, que a gente pode, né? E deve, todos os dias ao amanhecer, escolher viver aquele dia da melhor maneira que a gente der conta. Com amor, com leveza, com vontade de viver, né? isso Aceitando mesmo. tudo que nos vem e tendo a liberdade de escolher da melhor maneira o que fazer com aquilo que chega até nós. Isso. E agradecendo, agradecendo, agradecendo eternamente. Gratidão eterna. E a Dani? Vou agradecer também, vou agradecer. E eu tô ouvindo vocês aqui, tá passando algumas coisas na minha mente, lembrando, assim, dos períodos, assim. Nessas sextas-feiras eu acabo lembrando muito desse período, né, de como foi. E lembro de alguns momentos, assim, mais no princípio, por exemplo, do luto. Eu acredito que o luto, por mais que tenha ali um tempo que as pessoas determinam, ainda assim não é uma coisa muito assim disciplinada esse tempo, digamos, porque ele vai se mudando, ele vai se modificando dentro da gente. No primeiro momento, não queria sair de casa, não queria ver nada, não queria nada, queria sumir, queria, acho que morrer junto. No primeiro momento era isso, eu não queria saber de mais nada, eu queria também ter morrido. E aí a gente vai amadurecendo essas coisas dentro da gente, a gente vai se tratando e vai enxergando as coisas de uma forma diferente e vai vendo que sim, a gente está aqui e existe uma razão para isso. E se nós estamos é porque Deus ainda tem uma missão para nós e talvez seja
justamente conversar com outras pessoas, falar com outras pessoas, ajudar outras pessoas que já passaram por isso, que passam por isso. Como eu tenho a minha filha, que é menorzinha, eu tenho 2 filhos, mas o mais velho é casado, então a gente acaba que não tem tanta essa responsabilidade quanto tem alguém menor que mora com a gente, que a gente precisa ainda orientar na vida e tudo mais. E isso fez muita diferença também. Então, olhar assim, não, preciso continuar vivendo, se eu tô aqui porque eu ainda tenho uma missão, minha filha precisa de mim. E eu fui me reerguendo com isso, fui olhando para a vida de novo, fui respirando. De novo, é porque teve um período que parecia que eu não respirava, que eu só sobrevivia, que eu não vivia. Então, a gente vai começando aos poucos a respirar, a olhar para a vida, a enxergar luz onde não enxergava. E tudo isso é um processo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente também se acolha no seu processo. E não adianta a gente querer atropelar as coisas e querer superar mais rápido do que o necessário. E com isso eu não digo que a gente tem que viver assim 10 anos, porque eu já atendi, por exemplo, pessoas que estão em luto 10 anos. Não é que a gente precisa viver 10 anos em luto, mas também não queira superar isso em um mês. Viva esse processo intensamente enquanto ele estiver ali, mas também se permita na sua vida, se permita ver que o sol brilha, mesmo quando tem chuva, o sol está lá. Mesmo quando o tempo está nublado, o sol está lá. Se permita sentir, perceber isso, que existe vida apesar da morte. Porque você Sim. está dentro de nós. Foi lindo, meninas. Tati, querida. Obrigada, Tati é uma gente, bênção, como obrigada. sempre, Isso né? que é. As lives Volta dela são logo, lindas viu? sempre. Tô sentindo Volta saudade dos terça-feira, se seus Deus quiser. passinhos aqui, viu? Não, os Volta passinhos da Lune, logo. né? Check, 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 check. Tô louca de saudade dela. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo Obrigada, convite. queridas. Saúde, sucesso, amor e felicidade para você sempre, viu? Nós Tamo todos, né? juntas. Nós todos. Dani, obrigada pela essa oportunidade Obrigada. linda de estar aqui com a Tati hoje. Beijo, gente. Obrigada, Tatinha linda. Com Deus, meu Tchau. amor. Com Deus. Beijos, queridos. Obrigada a todo mundo aqui assistindo, viu? Com Beijo, beijo. Deus. Tchau. Obrigada a Beijo, todos. beijo.